As nuvens cinzentas e pesadas sobre Columbus pareciam anunciar que aquela tarde terminaria de uma maneira que mudaria minha vida para sempre. Meu nome é Leslie, tenho 28 anos e trabalho como professora de ensino médio. Sempre gostei de uma vida tranquila, organizada e, acima de tudo, independente. Por isso, fiquei completamente sem reação quando minha irmã parou o carro em frente à minha casa e saiu puxando a filha de 10 anos pelo braço, carregando apenas uma mochila velha e desgastada. Sem sequer pedir licença para entrar, ela foi direto ao ponto: eu deveria ficar responsável pela menina enquanto ela viajaria com o namorado. Quando perguntei o que aconteceria se eu recusasse, minha irmã respondeu com uma frieza que jamais esqueci: então você mesma vai ter que lidar com o orfanato. Ela entrou no carro novamente como se tivesse acabado de entregar um pacote, sem demonstrar a menor preocupação com o que estava acontecendo. Quando o veículo começou a sair da minha garagem, a menina, chamada Eden, segurou de leve a manga da minha blusa. Ela estava pálida, tremendo e com os olhos arregalados de medo. Então se aproximou e sussurrou: tia, eu preciso contar uma coisa muito importante. Por favor, me escuta agora. Naquele instante, alguma coisa dentro de mim mudou. Eu ainda não sabia o que estava acontecendo, mas a expressão daquela criança me dizia que havia muito mais por trás daquela situação do que uma simples viagem da minha irmã. Puxei Eden para dentro de casa e fechei a porta. Quase no mesmo momento, o telefone fixo começou a tocar insistentemente. Era meu pai deixando uma mensagem de voz. Ele não perguntou se a neta estava bem, nem quis saber por que minha irmã havia deixado uma criança sozinha. Sua preocupação parecia ser apenas uma: eu deveria aceitar a menina e evitar qualquer situação que pudesse envergonhar a família. Enquanto a mensagem continuava, ouvi os pneus do carro da minha irmã se afastarem pela rua molhada. Então olhei para Eden, que permanecia parada junto à porta, segurando a mochila desbotada contra o peito. Naquela noite, depois de preparar um lugar para ela dormir, tentei voltar ao assunto. Levei Eden até a cozinha, coloquei um copo de água morna diante dela e procurei falar com calma. Eu queria que ela entendesse que não precisava ter medo de mim e que poderia contar o que quisesse quando estivesse pronta. Mas ela não conseguia falar. Seus dedos apertavam o copo com tanta força que tremiam, enquanto seus olhos permaneciam fixos no chão. Ela tentou dizer algumas palavras, mas a voz saiu tão baixa e confusa que não conseguia entender. Depois encolheu os ombros, como se quisesse desaparecer dentro da própria cadeira. Percebi que insistir naquele momento poderia piorar tudo. Eden estava claramente assustada e exausta. Em vez de interrogá-la, mostrei o quarto de hóspedes e disse que ela poderia descansar. Fechei a porta e deixei que tivesse um pouco de privacidade. Nos dias seguintes, porém, comecei a perceber pequenas coisas que não pareciam normais para uma criança de 10 anos. Eden tinha comportamentos estranhos, como se estivesse sempre esperando alguma coisa ruim acontecer. Ela observava a cada movimento ao redor, evitava determinados assuntos e parecia incapaz de relaxar completamente, mesmo dentro de uma casa onde ninguém pretendia machucá-la. Na manhã seguinte, acordei às 6 horas e fui até o quarto para verificar se ela estava bem. Quando abri a porta, parei imediatamente. O quarto estava vazio. A cama estava perfeitamente arrumada, como se ninguém tivesse dormido ali. Por alguns segundos, fiquei parada no corredor tentando entender onde aquela menina poderia ter ido tão cedo. Eden havia dobrado o cobertor com um cuidado quase obsessivo, deixando tudo perfeitamente alinhado com os travesseiros, sem fazer o menor barulho. Depois do nosso primeiro café da manhã juntas, ela se levantou imediatamente e pegou um pano úmido para limpar a mesa antes mesmo que eu tivesse tempo de me levantar. Esfregou a madeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram esbranquiçados, como se uma simples migalha esquecida pudesse lhe trazer algum tipo de castigo. Naquela tarde, eu estava no sofá da sala corrigindo uma pilha de provas de matemática quando percebi que Eden permanecia parada perto da entrada da cozinha. Ela parecia hesitante, mexendo nervosamente na barra da camiseta já desbotada. Depois de alguns segundos, aproximou-se devagar, mantendo a cabeça baixa. Tia Leslie, eu posso pegar um pouco de leite na geladeira? Perguntou quase sem voz. Parei de corrigir as provas e olhei para ela. Senti um aperto no peito ao perceber o absurdo daquela pergunta. Era uma criança de 10 anos, dentro da casa de uma pessoa da própria família, pedindo permissão para beber um copo de leite como se estivesse cometendo alguma falta. Coloquei a caneta sobre a mesa e disse que ela poderia pegar comida ou bebida sempre que quisesse.
Não precisava pedir autorização para cada coisa básica. Eden apenas assentiu. Foi até a geladeira, serviu uma quantidade mínima de leite, depois de beber, lavou o copo 2 vezes, como se quisesse apagar qualquer sinal de que havia usado aquilo. Naquela primeira semana, comecei a notar cada vez mais sinais de que ela estava sempre em estado de alerta. Sons repentinos pareciam assustá-la de uma maneira desproporcional, como se estivesse constantemente esperando que alguma coisa ruim acontecesse. Certa noite, estávamos na sala montando um quebra-cabeça de uma paisagem que eu havia comprado no mercado. O ambiente estava tranquilo até que passos pesados ecoaram pelo corredor do prédio. Era apenas o entregador de uma encomenda, mas Eden reagiu como se tivesse ouvido uma ameaça. Ela deixou cair a peça que segurava, agarrou a borda da mesa de centro e ficou completamente rígida. Seus dedos apertaram a madeira com tanta força que começaram a mudar de cor. Ela fechou os olhos e encolheu o corpo, esperando alguma coisa que eu não conseguia ver. Eu permaneci imóvel, tentando não aumentar o medo dela. Alguns minutos se passaram até que os passos finalmente desapareceram. Só então Eden relaxou as mãos e voltou a respirar normalmente. Aquilo confirmou uma suspeita que vinha crescendo dentro de mim desde que ela chegou. Mas a descoberta mais dolorosa aconteceu numa manhã de quinta-feira. Eden estava no banheiro do corredor, e eu entrei no quarto dela para recolher as roupas sujas e trocar a roupa de cama antes do fim de semana. Eu ainda não sabia que, naquele quarto, encontraria algo capaz de explicar muito mais do que todos aqueles comportamentos estranhos. Quando puxei a fronha listrada do travesseiro de espuma, alguns objetos secos caíram sobre o colchão. Fiquei olhando para aquilo por alguns segundos, sentindo um peso estranho no peito. Eram pedaços de pão já endurecidos e cascas de queijo, todos cuidadosamente embrulhados em um guardanapo de papel que ela provavelmente havia pegado e escondido na cozinha. Eden vinha guardando restos das nossas refeições, como se precisasse criar uma reserva para o caso de passar fome novamente. De repente, o comportamento dela durante as refeições passou a fazer todo sentido. A maneira como ficava inquieta quando a comida era colocada sobre a mesa, a pressa para comer e o cuidado exagerado para não desperdiçar nada não eram simples hábitos. Eram sinais de alguém que havia aprendido a sobreviver em meio à falta e à insegurança. Naquele momento, tive certeza de que minha primeira impressão, quando minha irmã a deixou na minha porta, não estava errada. Havia alguma coisa muito séria por trás de tudo aquilo. Na manhã seguinte, encontrei uma justificativa prática para levá-la ao Centro Pediátrico de Columbus. Eu precisava resolver alguns documentos relacionados à transferência escolar. Aproveitei a oportunidade para garantir que ela passasse por uma avaliação médica completa. O pediatra que nos recebeu tinha uma postura tranquila e cuidadosa. Ele conduziu Eden até uma sala de exames bem iluminada e pediu que ela se sentasse sobre o papel que cobria a maca. No início, tudo parecia ser apenas uma consulta de rotina. Ele fez algumas perguntas, verificou seus sinais vitais e começou o exame físico. Quando levantou cuidadosamente as mangas do suéter largo que Eden usava, porém, sua expressão mudou. O médico ficou em silêncio por alguns instantes. Seus olhos estavam fixos nas marcas espalhadas pelos braços e ombros da menina. Havia hematomas de diferentes tonalidades e marcas que pareciam ter sido provocadas por algum objeto comprido e rígido. Algumas continuavam pela parte superior das costas. Não era uma lesão isolada, e a aparência das marcas sugeria que aquilo vinha acontecendo havia algum tempo. Ele interrompeu o exame e olhou para mim com uma seriedade que me fez compreender imediatamente que a situação era muito mais grave do que eu imaginava. Com cuidado, pediu que eu acompanhasse até o corredor para conversarmos em particular. Antes de sair, deixei a porta parcialmente aberta para que Eden pudesse nos ouvir e não tivesse a sensação de que estava sendo abandonada novamente. No corredor, o médico manteve a voz baixa. Explicou que os ferimentos levantavam uma preocupação significativa sobre possíveis agressões físicas prolongadas e que, diante daquele tipo de evidência, ele tinha a obrigação profissional e legal de comunicar o caso às autoridades responsáveis pela proteção de menores. Eu ouvi tudo em silêncio. Por dentro, uma mistura de raiva, medo e culpa começava a tomar conta de mim. Mas sabia que perder o controle não ajudaria Eden. Respirei fundo e deixei claro ao médico que colaboraria integralmente com qualquer investigação que fosse necessária. Pela primeira vez desde que aquela criança apareceu na minha porta, eu entendi que protegê-la significaria enfrentar muito mais do que os segredos da minha própria família.
Ao voltar para a recepção da clínica, usei minha condição de responsável temporária por Eden para solicitar oficialmente uma cópia autenticada do prontuário médico dela. A equipe administrativa cuidou da papelada rapidamente, pouco depois, me entregou uma pasta grossa com os documentos e os registros fotográficos que comprovavam a gravidade do que havia acontecido com aquela menina. Segurar aquela pasta me causou uma sensação difícil de explicar. Finalmente eu tinha documentos concretos, e não apenas suspeitas ou impressões. Aquilo significava que eu poderia agir de maneira formal para proteger Eden e impedir que as pessoas responsáveis continuassem escondendo o que haviam feito. Assim que saí para o estacionamento frio, peguei o celular e liguei para Russell, um advogado especializado em direito de família que conhecia havia algum tempo. Passei cerca de 15 minutos caminhando ao lado do carro enquanto explicava tudo o que o médico havia encontrado. Russell me orientou a manter a rotina de Eden o mais estável possível e a não confrontar ninguém precipitadamente. Enquanto isso, ele começaria a preparar as medidas legais necessárias para garantir a segurança dela. No caminho de volta para o meu apartamento, percebi que Eden estava encostada na janela do banco do passageiro, observando atentamente a rua. De repente, seus olhos ficaram presos em uma grande loja de eletrônicos. Pela enorme vitrine, era possível ver computadores, monitores e vários equipamentos modernos expostos. Segui o olhar dela e resolvi parar no estacionamento ao lado. Perguntei, com cuidado, o que havia chamado tanto sua atenção. Eden mexeu nervosamente no cinto de segurança por alguns segundos antes de finalmente responder. Ela confessou, quase envergonhada, que adorava programação. Disse que gostava de escrever códigos e que havia aprendido sozinha os primeiros conceitos de informática usando livros antigos que encontrava perto da biblioteca do bairro onde morava antes. Fiquei surpresa. Depois de tudo que aquela criança havia enfrentado, ainda existia dentro dela uma curiosidade enorme e uma vontade genuína de aprender. Aquela pequena revelação trouxe um alívio que eu não sentia havia dias. Talvez toda aquela experiência tivesse deixado marcas profundas, mas não havia conseguido apagar completamente quem Eden era. Desliguei o motor e perguntei se ela gostaria de entrar na loja. Seus olhos se iluminaram imediatamente. Entramos pelas portas automáticas de vidro e caminhamos entre fileiras de computadores e monitores caros até chegarmos à área onde estavam expostos diferentes teclados e equipamentos para digitação. Em vez de deixá-la apenas observar de longe, incentivei Eden a experimentar os modelos. Disse que ela podia tocar, testar as teclas e descobrir qual deles parecia mais confortável. Pela primeira vez desde que tinha chegado à minha casa, vi seu rosto mudar completamente. A menina que antes parecia ter medo de ocupar espaço começou, pouco a pouco, a se permitir fazer algo simplesmente porque gostava. Os dedinhos de Eden tocaram o teclado mecânico com cuidado, um pouco hesitantes no começo. O som firme das teclas pareceu encantá-la, e, pela primeira vez em dias, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Escolhi a caixa do modelo que ela havia gostado e disse que não havia motivo para ter medo de aprender, criar ou se interessar por aquilo que realmente despertava sua curiosidade. No caminho de volta ao estacionamento, Eden segurava a embalagem contra o peito como se tivesse recebido algo muito precioso. Aquela expressão de felicidade infantil foi a primeira que vi nela desde que minha irmã a deixara na minha porta. Coloquei o teclado no banco traseiro e o prendi com o cinto para evitar que se danificasse durante o trajeto. No banco da frente, a pasta com o prontuário médico permanecia ao meu lado, marcada pelo carimbo oficial. Enquanto uma coisa representava o futuro que eu queria ajudar Eden a construir, a outra era o primeiro passo concreto para enfrentar o passado que alguém havia tentado esconder. Uma semana depois, uma forte tempestade atingiu Ohio. O céu parecia desabar sobre a cidade, com trovões tão intensos que faziam as janelas vibrarem. A chuva castigou o prédio durante horas, até que, de repente, toda a energia caiu. O apartamento mergulhou em uma escuridão completa. Peguei meu celular sobre o balcão da cozinha e acendi a lanterna. Comecei a procurar Eden pelos cômodos, chamando seu nome enquanto a chuva continuava batendo violentamente nas janelas. Olhei primeiro para o sofá da sala e depois iluminei o chão da cozinha. Nada. Quanto mais demorava para encontrá-la, maior ficava a minha preocupação. Segui pelo corredor estreito e notei que a porta do armário de roupas de cama estava entreaberta. Aproximei-me devagar e empurrei a porta de madeira. Foi então que encontrei Eden escondida entre os casacos pesados de inverno. Ela estava encolhida em um canto, tremendo sem parar.
As duas mãos cobriam os ouvidos com força, tentando bloquear os trovões e o barulho ensurdecedor da tempestade. O rosto estava escondido entre os joelhos, como se ela desejasse desaparecer completamente daquele lugar. Ajoelhei-me imediatamente ao lado dela e a envolvi em meus braços. Não fiz perguntas. Não pedi que se acalmasse. Apenas fiquei ali, tentando transmitir segurança. No começo, Eden permaneceu rígida, como se até mesmo o toque de alguém fosse algo assustador. Mas, aos poucos, ela cedeu. Enterrou o rosto no meu ombro e começou a chorar. Não era um choro discreto ou contido. Era como se ela finalmente tivesse encontrado um lugar onde pudesse deixar todo aquele medo sair. Balancei seu corpo suavemente enquanto dizia que ela estava segura e que eu não iria abandoná-la. Continuei passando a mão pelas costas dela até que os tremores começaram a diminuir. Naquele momento, finalmente entendi o verdadeiro significado das poucas palavras que Eden havia tentado dizer quando chegou à minha casa. O pedido desesperado feito na minha varanda não era apenas o começo de uma conversa. Era o pedido de uma criança que havia passado tempo demais com medo e que, pela primeira vez, estava tentando encontrar alguém em quem pudesse confiar. Eden tentou controlar o choro antes de começar a contar, com uma coragem que me impressionou, o que havia vivido na casa da mãe biológica. Entre soluços, explicou que Shane costumava agarrá-la à força e arrastá-la pelas escadas de madeira quando perdia a paciência. Depois, trancava a menina no porão de concreto, onde ela permanecia sozinha por horas, sentada no chão gelado e ouvindo os passos dele acima de sua cabeça. Ela nunca sabia quando a porta seria aberta ou o que aconteceria depois. Segundo Eden, Shane usava um cinto de couro para castigá-la por coisas insignificantes, chegando a usar a fivela para golpeá-la. Mas havia algo ainda mais doloroso em seu relato. Trisha, sua própria mãe, presenciava parte daquilo sem fazer nada para impedir. Em vez de protegê-la, dizia que, se Eden chorasse alto o suficiente para chamar a atenção dos vizinhos, poderia acabar sendo entregue a pessoas desconhecidas em outro país. Para uma criança, ameaças como aquelas deviam parecer completamente reais. Ouvir tudo aquilo em uma voz tão pequena fez uma raiva enorme crescer dentro de mim. Eu queria gritar, queria ir atrás dos responsáveis imediatamente, mas sabia que não podia perder o controle. Naquele momento, Eden precisava de alguém calmo ao seu lado. Ela já tinha passado tempo demais cercada por adultos que deveriam protegê-la e escolheram fazer exatamente o contrário. Peguei meu celular e abri o aplicativo de gravação de voz. Antes de começar, expliquei cuidadosamente a Eden que registrar o relato poderia ajudar a documentar o que ela havia vivido e permitir que as autoridades e o advogado tomassem as medidas necessárias para mantê-la protegida. Não queria pressioná-la nem transformar aquele momento em um interrogatório. Disse apenas que, se ela se sentisse preparada, poderia contar novamente com suas próprias palavras. Eden ficou alguns segundos olhando para o aparelho. Respirou fundo, limpou as lágrimas e começou a falar. Dessa vez, contou tudo de maneira mais organizada, descrevendo os episódios que lembrava e explicando como tinha sido tratada naquela casa. Eu permaneci ao lado dela, deixando que conduzisse o próprio relato. Quando terminou, parecia completamente esgotada. Para mim, aquela gravação não era uma arma nem uma forma de vingança. Era um registro importante que poderia ajudar o advogado e os responsáveis pelo caso a compreenderem a situação e tomarem providências legais. Peguei Eden no colo e a levei pelo corredor até o quarto de hóspedes. Ela estava tão cansada que mal conseguia manter os olhos abertos. Coloquei-a na cama, ajeitei os cobertores até o queixo e permaneci sentada ao seu lado. Passei a mão suavemente por seu ombro, mantendo um ritmo tranquilo até perceber que sua respiração havia desacelerado. Lá fora, a tempestade ainda fazia os trovões ecoarem pelas janelas. Mas, dentro daquele quarto, havia algo diferente. Pela primeira vez, Eden conseguiu adormecer sem precisar se esconder. E, enquanto observava aquela menina finalmente descansar, eu fiz uma promessa silenciosa a mim mesma: dali em diante, ela não enfrentaria aquilo sozinha. Alguns dias depois, percebi que precisaria dividir minha rotina entre duas prioridades: cuidar de Eden e garantir que tudo o que havia descoberto fosse tratado da maneira correta. Naquela manhã, fui até o escritório de Russell levando a gravação e a documentação médica. Ele me recebeu em sua sala e transferiu o arquivo para um sistema seguro, preservando o material como parte da documentação do caso. Russell ouviu o relato de Eden em silêncio.
Sua expressão ficou cada vez mais séria conforme a gravação avançava. Assim que terminou, ele entrou em contato com um profissional de confiança ligado ao serviço de proteção à criança. Os dois discutiram os próximos passos com cuidado, principalmente a necessidade de reunir informações independentes sem colocar Eden em uma situação ainda mais delicada. Uma assistente social foi até o antigo prédio onde Eden havia morado, seguindo os procedimentos apropriados para conversar com moradores e entender o que havia acontecido naquela residência. Aos poucos, alguns vizinhos começaram a relatar coisas que antes pareciam isoladas. Uma pessoa contou que costumava ouvir discussões e gritos durante a noite. Outra mencionou barulhos fortes vindos da região do porão. Um terceiro morador afirmou que quase nunca via Eden brincando do lado de fora, mesmo durante os meses de verão. Cada depoimento foi registrado e encaminhado pelos canais oficiais. Russell então comparou essas informações com os registros médicos e com o relato de Eden. Quando os dados começaram a se encaixar, surgiu uma sequência de acontecimentos muito mais clara do que qualquer evidência isolada poderia demonstrar. Havia sinais consistentes de que a menina vinha vivendo em condições inadequadas havia bastante tempo. Tudo precisava ser tratado com discrição para evitar qualquer tentativa de interferência enquanto as autoridades avaliavam o caso. Antes de sair do escritório, assinei os documentos necessários para que Russell pudesse representar meus interesses e acompanhar formalmente os procedimentos. Ele me explicou que o caso seguiria pelas vias legais apropriadas e que as autoridades poderiam tomar medidas para garantir a segurança de Eden enquanto a investigação avançava. Eu não precisava fazer justiça com as próprias mãos. Meu papel era preservar as provas, cooperar com os profissionais responsáveis e, acima de tudo, manter aquela criança protegida. Quando voltei para casa, minha atenção se voltou completamente para Eden. Eu queria que aquele apartamento se tornasse um lugar onde ela pudesse finalmente respirar sem medo. Aos poucos, comecei a perceber pequenas mudanças. Ela já não escondia comida com a mesma frequência. Não perguntava mais se podia beber água ou pegar alguma coisa para comer. Começava a entender que ninguém iria puni-la por simplesmente ter necessidades. Os antigos hábitos de sobrevivência não desapareceram de uma hora para outra, mas estavam perdendo força. E, cada vez que Eden percebia que podia dormir, comer, estudar e existir sem esperar uma ameaça, uma parte daquela infância que havia sido interrompida parecia começar a voltar. Comecei a perceber mudanças que, para outras pessoas, talvez parecessem pequenas, mas para mim significavam muito. Eden já deixava tranquilamente parte do lanche sobre o balcão da cozinha sem se preocupar em guardar cada pedaço. Era um sinal de que ela estava começando a acreditar que haveria comida disponível quando precisasse. Não precisava mais agir como se cada refeição pudesse ser a última. Agora, sua maior paixão estava concentrada no teclado mecânico sobre a pequena mesa perto da janela da sala. O som das teclas preenchia o apartamento durante horas, enquanto seus dedos se moviam cada vez mais rápido. Eden havia começado a criar um programa voltado para crianças em situações de perigo, com a intenção de facilitar o pedido de ajuda a adultos e serviços responsáveis pela proteção de menores. Certa tarde, levei um copo de suco de laranja para ela enquanto observava linhas de código ocuparem a tela do notebook. Eden explicou, animada, que imaginava um sistema capaz de enviar rapidamente um pedido de socorro para contatos previamente autorizados. Ela queria que o programa pudesse compartilhar a localização da criança e funcionar de maneira discreta, para que alguém em perigo tivesse uma forma simples de pedir ajuda. Quando falava sobre tecnologia, Eden parecia outra pessoa. Sua postura ficava mais relaxada, seus olhos ganhavam vida e ela esquecia, por alguns momentos, tudo aquilo que havia vivido. Ela estudava conceitos de segurança digital, comunicação protegida e maneiras de impedir que informações sensíveis fossem expostas indevidamente. Nem tudo funcionava de primeira. Ela encontrou vários erros no código e precisou refazer partes inteiras do projeto. Algumas vezes, ficava frustrada e passava longos minutos olhando para a tela, tentando descobrir onde havia cometido um erro. Eu permanecia no sofá corrigindo as atividades dos meus alunos, sem interrompê-la. Minha presença parecia ser suficiente para que ela soubesse que não estava sozinha. A grande conquista aconteceu numa sexta-feira à noite. Estávamos acompanhando o programa ser compilado pela última vez quando, de repente, uma mensagem apareceu na tela indicando que o teste havia terminado sem falhas. Eden ficou alguns segundos em silêncio. Então virou o rosto para mim e abriu um sorriso tímido, mas genuinamente orgulhoso.
Foi uma expressão que eu quase nunca tinha visto nela. Todo o cansaço acumulado nas últimas semanas pareceu desaparecer naquele instante. Ela quis me mostrar o protótipo funcionando. Acionou uma sequência que havia programado para o teste. Poucos segundos depois, meu celular recebeu uma mensagem de alerta. Olhei para a tela e depois para Eden. Ela estava radiante. Parabenizei-a e coloquei a mão sobre seu ombro, dizendo que aquele resultado era fruto do esforço dela. Mais do que o programa em si, o que me emocionava era vê-la recuperando a confiança em sua própria capacidade. Enquanto Russell e as autoridades continuavam cuidando das questões legais, nossa casa finalmente começava a ter uma rotina diferente. Ainda havia problemas para resolver e muitas perguntas sem resposta, mas, dentro daquele pequeno apartamento, Eden começava a descobrir algo que deveria ter conhecido desde o início: a sensação de estar segura. A pasta grossa com o nome de Trisha permanecia guardada em segurança no escritório de Russell. Enquanto isso, quase 2 meses depois de Trisha ter desaparecido da nossa vizinhança, todo o esforço de Eden diante daquele teclado finalmente começou a dar frutos de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. O aplicativo de segurança que ela havia desenvolvido e inscrito na semana anterior conquistou o primeiro lugar em uma competição regional de programação para estudantes do ensino fundamental em Ohio. Entre os avaliadores estavam professores de universidades locais, que ficaram impressionados com a complexidade do projeto e, principalmente, com o fato de todo aquele código ter sido criado por uma menina de apenas 10 anos. A conquista trouxe outras surpresas. Uma fundação voltada para educação e tecnologia concedeu a Eden uma bolsa de $25.000 destinada aos seus futuros estudos. Além disso, representantes da organização patrocinadora entregaram a ela um notebook de alto desempenho durante a cerimônia de premiação. Eden segurou o computador contra o peito, ainda sem acreditar no que estava acontecendo, enquanto um repórter de um jornal regional pedia uma fotografia. No dia seguinte, uma matéria sobre a jovem programadora apareceu na primeira página da seção comunitária. Até então, nossa vida seguia de maneira relativamente tranquila. Depois daquela publicação, tudo mudou. A notícia mal havia circulado pelo bairro quando um carro conhecido parou bruscamente em frente à minha casa. Trisha saiu do veículo com uma expressão cuidadosamente montada de preocupação materna. Poucos segundos depois, Shane apareceu atrás dela. O olhar que lançou para a casa não transmitia preocupação com Eden. Parecia muito mais interessado no que aquela reportagem poderia significar financeiramente. Meu instinto imediatamente entrou em alerta. Pedi a Eden que fosse para o quarto e permanecesse lá enquanto eu lidava com a situação. Assim que ela entrou, fechei a porta e fui para a varanda, posicionando-me entre Trisha e a entrada da casa. Trisha subiu os degraus rapidamente e começou a exigir que eu entregasse sua filha. Apontou para a porta e afirmou, em voz alta, que tinha o direito de decidir onde a menina deveria morar. Insistia que Eden era sua filha e que eu não poderia impedi-la de levá-la embora. Mas, conforme continuava falando, ficou cada vez mais evidente que sua preocupação não estava exatamente com o bem-estar da filha. Ela mencionava repetidamente a bolsa de estudos e queria saber quem administraria o dinheiro, como os recursos seriam utilizados e quem teria acesso a eles. Foi nesse momento que percebi que aquela visita não tinha acontecido por acaso. Trisha não tinha voltado porque sentia falta de Eden. Ela tinha visto a reportagem, descoberto o prêmio e voltado atrás de algo que acreditava poder controlar. E, pela primeira vez, eu estava preparada para impedir que ela transformasse a conquista de Eden em mais uma forma de exploração. Trisha continuava falando sobre suas supostas responsabilidades como mãe, tentando justificar o longo período em que havia ficado longe de Eden. Segundo ela, estava apenas aproveitando a viagem para organizar uma vida melhor para a filha. A desculpa soava ainda mais absurda depois de tudo que eu havia descoberto. Shane cruzou os braços tatuados e avançou alguns passos, tentando usar a própria altura e presença física para me intimidar. Com um sorriso debochado, insinuou que uma simples professora não teria conhecimento suficiente para administrar uma quantia tão alta recebida através de uma bolsa patrocinada. Não saí do lugar. Permaneci na varanda, bloqueando a entrada e deixando claro, apenas com minha postura, que eles não seriam convidados a entrar. Cruzei os braços e encarei Shane sem demonstrar medo. Por dentro, estava preparada para reagir caso ele tentasse transformar aquela discussão em uma ameaça física. Então levei a mão ao bolso do casaco e retirei o documento que Russell havia preparado justamente para uma situação como aquela.
Era uma ordem judicial de proteção, com o selo oficial estampado nas páginas. Estendi o documento na direção de Shane e deixei que ele o pegasse. Minha voz permaneceu firme quando expliquei que qualquer tentativa de avançar em direção à casa ou se aproximar de Eden seria comunicada imediatamente às autoridades e poderia resultar em consequências legais. Trisha olhou para o documento como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Shane se abaixou para recolher as páginas e começou a ler as determinações. Ali estavam descritos os limites que ambos deveriam respeitar e a distância que precisavam manter. Ele ainda parecia pronto para responder com outra provocação, mas parou quando percebeu um carro estacionando do outro lado da rua. Instantes depois, o brilho de uma câmera chamou sua atenção. Um repórter local havia chegado e começava a registrar a cena. A mudança na atitude de Trisha foi imediata. Ela segurou o braço de Shane e o puxou para longe da propriedade. A mulher que poucos minutos antes gritava sobre seus direitos agora parecia preocupada com a possibilidade de aquela situação ser registrada publicamente. Na manhã seguinte, alguém bateu à minha porta. Era um funcionário dos Correios trazendo uma correspondência registrada que precisava da minha assinatura. Confirmei o recebimento e levei o envelope para a cozinha. O pacote era mais espesso do que eu esperava. Abri cuidadosamente o lacre e encontrei várias páginas oficiais, todas devidamente carimbadas e acompanhadas pela identificação do escritório de Russell. Naquele momento, percebi que a situação havia entrado em uma nova fase. O que antes eram apenas relatos, documentos médicos e testemunhos agora começava a se transformar em um processo formal. E, desta vez, Trisha não poderia simplesmente aparecer na minha porta e exigir que tudo voltasse a ser como antes. A correspondência trazia uma série de acusações absurdas e ameaças de que eu poderia responder criminalmente por suposto sequestro de menor. Não havia fundamento real para aquilo. Pelo que entendi, Trisha havia contratado um advogado disposto a pressionar a situação, alegando que eu estaria manipulando Eden para tomar controle da bolsa de estudos dela. Passei os olhos pelas páginas e encontrei exigências para que Eden fosse devolvida imediatamente à mãe biológica. O documento parecia muito mais uma tentativa de me assustar do que uma argumentação jurídica séria. Russell já havia me alertado que esse tipo de estratégia poderia aparecer durante uma disputa familiar, criar pânico, fazer ameaças e esperar que a outra pessoa cometesse algum erro por medo. Liguei para Russell e contei sobre a carta antes de preparar o almoço de Eden. Ele analisou a situação com tranquilidade e me garantiu que uma ameaça escrita não mudaria os fatos já documentados. Segundo ele, o mais importante era continuar seguindo os procedimentos legais e preservar todas as evidências. Depois de desligar, senti que estava preparada para continuar. Eu ainda sabia que a batalha poderia ser longa, mas não pretendia recuar por causa de uma carta intimidadora. A tranquilidade durou até o fim daquela tarde. Um sedã grande que eu conhecia entrou bruscamente na minha garagem. Meu pai, James, saiu do carro e atravessou o caminho até a varanda com passos pesados. Em seguida, começou a bater na porta com tanta força que provavelmente os vizinhos conseguiram ouvir. Pedi imediatamente a Eden que permanecesse na sala e não saísse dali. Fechei a porta atrás de mim e fui para a varanda, tentando manter a menina protegida daquela discussão. Meu pai estava furioso. O rosto vermelho e o dedo apontado na minha direção deixavam claro que ele não tinha vindo conversar. Ele me acusou de transformar a família em motivo de vergonha e disse que todas as medidas legais que eu havia tomado estavam criando um escândalo desnecessário. Então veio a ordem que eu já esperava. Ele queria que eu retirasse o pedido de proteção e entregasse Eden novamente à mãe biológica. James parecia muito mais preocupado com a imagem da família do que com o que aquela criança havia passado. Para ele, manter a aparência de uma família perfeita era aparentemente mais importante do que encarar a realidade que havia acontecido durante anos naquele porão. Eu permaneci onde estava. Não gritei, não ameacei e não deixei que a raiva dele me fizesse perder o controle. Apenas olhei diretamente para ele e disse que minha decisão estava tomada. As medidas legais continuariam, independentemente da pressão da família. Em seguida, pedi que ele deixasse minha propriedade. Também deixei claro que, depois de tudo o que havia acontecido, eu não aceitaria mais aquele tipo de interferência na minha vida ou na segurança de Eden. Naquele momento, eu sabia que estava colocando um ponto final em algo que havia durado muitos anos. Não era uma decisão tomada por impulso.
Era o resultado de finalmente perceber que preservar os laços familiares não significava permitir que alguém colocasse uma criança novamente em perigo. Minha recusa firme pareceu pegar meu pai de surpresa. Por alguns segundos, ele ficou sem reação, como se ainda esperasse que sua posição dentro da família fosse suficiente para me fazer obedecer. Quando percebeu que eu não iria mudar de ideia, resmungou algumas palavras de raiva e desceu a varanda em direção ao carro. Não fiquei ali para assistir à partida. Entrei novamente em casa e tranquei a porta. O silêncio no corredor, porém, durou pouco. Encontrei Eden encostada na parede, tremendo e apertando os dedos contra o drywall. Ajoelhei-me diante dela e segurei suas mãos. Olhei para seus olhos cheios de lágrimas e disse que ninguém iria simplesmente aparecer e levá-la embora. Expliquei que ser mãe biológica não dava a ninguém o direito de colocar uma criança em perigo e que todas as decisões dali em diante seriam tomadas pensando primeiro na segurança dela. A respiração de Eden estava acelerada, mas começou a desacelerar enquanto permanecíamos juntas. Ela apoiou a cabeça no meu ombro, e eu a abracei com cuidado. Ficamos sentadas no chão do corredor por alguns minutos, sem precisar dizer muita coisa. O som do carro de James desapareceu pela rua, deixando para trás um silêncio estranho. Sabíamos que aquilo ainda não havia terminado. A próxima batalha seria decidida no tribunal. Algum tempo depois, em uma manhã fria de outono, a sala do Tribunal de Família do Condado de Franklin estava lotada. As grandes portas de madeira se fecharam quando todos tomaram seus lugares, deixando o ambiente ainda mais solene. Pessoas conversavam em voz baixa enquanto aguardavam o início da audiência. Trish estava sentada ao lado de Shane, tentando demonstrar uma fragilidade que não parecia convencer ninguém. Ela levava um lenço amassado ao rosto de tempos em tempos, tentando representar o papel de uma mãe desesperada pela filha. Shane, usando um terno que parecia desconfortável, lançava olhares hostis na nossa direção. Eles haviam preparado uma versão cuidadosamente construída dos acontecimentos. Queriam convencer o tribunal de que Eden havia sido afastada injustamente da própria mãe e que deveria voltar para casa. Eu permanecia ao lado de Eden, sem entrar no jogo deles. Minha atenção estava voltada para a mesa onde o magistrado ocuparia seu lugar. Mantive minha mão sobre a dela, percebendo que seus dedos ainda estavam tensos. Russell estava sentado à nossa frente, tranquilo e concentrado. Ele tinha todos os documentos necessários e parecia pronto para apresentar os fatos na ordem correta, sem precisar recorrer a dramatizações. Então o oficial de justiça anunciou a entrada do magistrado. Todos se levantaram enquanto ele entrava na sala e tomava seu lugar. A audiência estava prestes a começar, e, pela primeira vez, tudo seria analisado oficialmente. O juiz assumiu seu lugar na bancada e pediu que os advogados apresentassem seus argumentos iniciais. Russell se levantou e caminhou até a tribuna carregando uma pasta com os principais documentos do caso. Sem exageros ou discursos dramáticos, começou apresentando os registros médicos oficiais de Eden, incluindo as fotografias que mostravam as marcas encontradas durante o exame. O oficial de justiça entregou a documentação ao magistrado, que analisou cuidadosamente cada página. Em seguida, Russell apresentou o relatório produzido pelos Serviços de Proteção à Criança, reunindo os depoimentos dos antigos vizinhos de Eden. As declarações independentes ajudavam a confirmar a sequência de acontecimentos descrita pela menina e indicavam que os problemas não haviam sido episódios isolados. Então chegou o momento mais difícil. Russell pediu autorização para reproduzir a gravação que Eden havia feito. A sala ficou completamente silenciosa quando a voz da menina começou a ecoar pelo tribunal. Ela descreveu, com as próprias palavras, o medo que sentia e o que acontecia quando era levada para o porão. As pessoas sentadas na galeria reagiram com espanto. Trish abaixou a cabeça e abandonou rapidamente a postura de mãe desesperada que vinha tentando sustentar desde o início da audiência. Shane permaneceu de braços cruzados, olhando para o chão, sem encontrar uma resposta convincente para as evidências apresentadas. Então chegou a vez de Eden falar pessoalmente. Ela caminhou até o local reservado às testemunhas e se sentou diante do microfone. O ambiente inteiro parecia prender a respiração. Eden olhou para o juiz, mas não procurou a mãe com os olhos. Quando começou a falar, sua voz estava muito mais firme do que eu esperava. Ela disse que preferia abrir mão de qualquer dinheiro ou benefício relacionado à bolsa de estudos a ter que voltar para aquela casa.
Para Eden, nenhuma quantia valia o preço de retornar ao lugar onde havia vivido com medo. Depois de seu depoimento, um silêncio profundo tomou conta da sala. O juiz analisou os documentos por alguns instantes antes de tomar sua decisão. A determinação foi clara. Diante das evidências de negligência grave e dos riscos a que Eden havia sido submetida, Trisha perdeu os direitos legais de exercer a guarda da filha. O tribunal também concedeu a mim a responsabilidade legal de continuar cuidando de Eden. Além disso, foram estabelecidas restrições rigorosas de contato para impedir que Trisha e Shane voltassem a procurar a menina por conta própria. Qualquer descumprimento seria tratado pelas autoridades competentes. Quando ouvi a decisão, olhei para Eden. Ela estava quieta, mas sua expressão havia mudado. Pela primeira vez, parecia entender que ninguém poderia simplesmente obrigá-la a voltar para aquele lugar. A batalha ainda tinha deixado cicatrizes, mas naquele dia o tribunal reconheceu oficialmente algo que eu já sabia desde o momento em que ela segurou minha manga na varanda: aquela criança precisava de proteção, não de mais uma promessa quebrada. A decisão judicial foi encaminhada às autoridades responsáveis para que os possíveis crimes cometidos contra Eden também fossem analisados. 3 dias depois, policiais apareceram no prédio onde Trisha morava portando os mandados oficiais. Trisha e Shane foram retirados do apartamento e levados sob custódia. Alguns vizinhos observaram a movimentação do lado de fora enquanto os dois eram colocados no carro policial. Depois, ambos passaram a responder formalmente pelas acusações relacionadas à negligência e à exposição de uma criança a situações de risco. Enquanto isso, em nossa casa, a atmosfera era completamente diferente. Eden me ajudou a retirar da mesa da sala de jantar as últimas provas e trabalhos que eu ainda precisava corrigir. Juntas, organizamos os pratos e os talheres, preparando uma refeição simples para aquela noite. Levei uma grande tigela de massa ainda quente até a mesa e percebi o pequeno sorriso que apareceu no rosto de Eden quando viu a comida. Não havia mais pressa, medo ou preocupação em seus olhos. Ela sabia que ninguém iria tirar aquele prato dela. Sentamos uma diante da outra e começamos a jantar em silêncio por alguns instantes. Era uma refeição simples, sem comemorações ou grandes discursos. Mas, para nós duas, significava muito mais do que isso. Era a primeira vez que sentávamos à mesa sem medo do que poderia acontecer depois. Pela primeira vez, aquela casa não parecia apenas um lugar seguro. Parecia um lar.